visto que os moradores de São Tomé das Letras vêm insistentemente reclamando de alguns procedimentos adotados no município contra a apreensão de veículos. São elas: o pátio onde os veículos ficam retidos tem que ter credenciamento para este fim. O guincho utilizado para rebocar os veículos tem que obedecer às normas de segurança, como, por exemplo, estar em bom estado de conservação. Existe uma tabela que fixa taxas e créditos para cobranças diárias de veículos retidos. Saliento que em nosso município a taxa cobrada é de R$ 28,00 a diária de permanência no pátio local. Esse ofício foi enviado ontem. Liguei pessoalmente lá ao delegado, dei sorte de encontrar ele lá e peguei quem protocolou esse ofício foi o próprio delegado. Ele não gostou de ter recebido esse ofício, mas como nós somos representantes do povo, nós temos que ouvir a reclamação e tentar solucionar. Aí foi onde que eu vou tirar aquilo de lá e tipo assim, ele acha que tudo São Tomé é difícil, sabe? Então, se nós que somos representantes do povo, nós não falarmos quem manda na cidade somos nós, assim, o cara fica nervosinho e fala, vai tirar, isso é problema dele, não é problema meu, quer tirar, tira. Aí ele vai ver depois com... Então, né? Mas a Vossa Excelência não perguntou para ele se o preço da estadia é aquilo mesmo? Não, ele nem... aí, por isso que eu fiz por escrito, né? para ele responder se é credenciado, se quanto que é o valor da tabela, tudo isso. Então ele vai responder de acordo com o ofício, aquilo que Vossa Excelência passou para mim, e o que eu perguntei para ele, que vai responder por escrito. Em 6 de outubro do corrente ano, do ofício 5 de 2009, enviado pelo senhor Ivan José da Rocha, farmacêutico municipal, no qual o mesmo relaciona vários motivos para justificar o atendimento classificado como precário por vários moradores. Esse aqui nós enviamos para o senhor prefeito. Saliento que, neste caso, um dos princípios fundamentais da administração pública é a imparcialidade. Não está sendo observado com a devida atenção, visto que seria extremamente constrangedor se esta casa enumerasse todas as reclamações feitas pelos usuários da farmácia municipal. Reitero que a Câmara Municipal estará sempre ao lado do povo. Atenciosamente, Avenida Francisco, presidente. Aí eu vou ler a carta que o Ivan, farmacêutico lá do hospital, enviou para esta casa. Bom, enquanto tem a resposta do Ivan, nós fizemos uma reclamação também quanto a algumas pessoas que estavam almoçando lá na creche. Aí, mais uma vez, estão tentando passar a mão na nossa cabeça e dizer que está tudo certo. Aí a Graça respondendo para o Zé Roberto. Em resposta ao ofício número 184, enviado pela Câmara Municipal de São Tomé, a Vossa Excelência esclarece que não proceda tal denúncia. Nenhum servidor estranho ao Centro Municipal de Educação Infantil Sanhanhá realiza aqui suas refeições diárias. Aí está o Zé Roberto enviando para nós enviar cópia do ofício da coordenadora, sendo que é presidente. Então, assim, espero que não esteja acontecendo, porque se tiver vai ficar feio, não só para nós não, vai ficar para ele e para ela. Então, se está, como nós dissemos aquele dia, se está usando a política da economia, então vamos realmente cumprir a política da economia. Então, aí o senhor Ivan, que eu não gostei da resposta dele, foi o seguinte. Assunto: atendimento à solicitação do prefeito municipal Zé Roberto da Silva. Medicamento de alto custo. A demanda desenfreada por medicamentos assola os municípios de tal forma que os recursos destinados à saúde não suportam o exorbitante gasto com fármacos, os mais variados. Sendo que por... cada palavra difícil aqui, não sei para que isso. Devia responder, né? Não tem português, claro, né? Você profissional tratar com um profissional é uma coisa, você tratar profissional com outra pessoa
E não adianta falar a palavra difícil aqui, eu leio isso, mas quem adianta você ler uma palavra difícil se a pessoa não sabe o que significa, né? Bom, aí está dizendo assim, os recursos da assistência social advêm aos cofres municipais em grande parte por meio do repasse de verbas do Sistema Único de Saúde, cujo modelo de gestão é descentralizado e participativo, constitui-se na regularização e organização em todo o território nacional de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, de caráter continuado ou eventual, executados e providos por pessoas jurídicas de direito público sob critério universal e lógico de ação em rede hierarquizada, em articulação com iniciativas da sociedade civil. Além disso, os SUAS define e organiza os elementos essenciais e imprescindíveis à execução da política pública de assistência social, possibilitando a normatização dos padrões de serviço, qualidade no atendimento aos usuários, indicadores de avaliação de resultados, nomenclatura dos serviços e da rede de prestadores de serviços socioassistenciais. Existe um pacto federativo com a definição de competências e responsabilidades dos entes das três esferas de governo, federal, estadual e municipal, onde podemos observar sem dúvida que as secretarias de assistência social acabam por utilizar seus recursos na aquisição de medicamentos, quando na verdade deveriam utilizar a verba da destinação adequada, ou seja, assistência social, não farmacológica. Em suma, a verba de ação social deve ser vinculada à assistência social e não ao atendimento à saúde. Todos os medicamentos adquiridos com verba de assistência social só podem ser entregues desde comprovação da insuficiência econômica corroborada pelo laudo socioeconômico, requisito intrínseco à destinação dos recursos da assistência social, que estava o Valério pertinho de mim. Existem várias classificações para a distribuição de medicamentos. Aí vem falando aqui da questão de medicamento e tal. Aí no final aqui, nas considerações finais, ele afirma que nunca foi procurado tratamento do Zé de Castro para dar entrada em processo de alto custo, pois o medicamento que o paciente alega, clopidogrel 75mg, não faz parte da lista de alto custo nem farmacêutica. São das 16 de outubro de 2009. Em resumo, o que é família de baixa renda aqui em São Domingos? Pessoa que está passando fome aqui em São Domingos? Eu não vejo ninguém, porque todo mundo aqui, nós tivemos 10 pessoas aqui em São Domingos que não tem um televisor em casa, é muito. Agora, diz que se você não tiver televisão, se você não tiver parabólica, se você não tiver uma estante, se você não tiver uma mesa, aí você tem direito. Agora, peraí, cadê a dignidade da pessoa de poder ter, no mínimo, uma televisãozinha lá na casa dele, uma parabólica, que aqui em São Domingos não pega, só se você morar lá na torre, aí você pega algum canal. Do contrário, você não pega nada, você tem que ter uma parabólica. Agora ele vem dar a resposta. Eu não gostei da resposta dele, estou respondendo mal criado também para ele, porque a questão é a seguinte: quando eu me dirijo ao prefeito, eu acho que o prefeito tem que responder, porque eu sei que existem pessoas que têm direito a pegar medicamento. Isso por quê? Porque o cara é bonzinho, entre aspas, tem a sua política, e eu já falei, isso aí, enquanto eu for presidente, depois quando eu for vereador, eu não sei, mas enquanto eu for presidente, acho que usar política é a pior coisa do mundo. Porque quem conhece o paciente é o médico. Quem sabe se o cara está morrendo ou não é o médico, não sou eu. Então, assim, eu acho que teria que mudar a maneira de atendimento na farmácia básica. Espero que com a resposta que eles vão me dar depois, possa realmente mudar a questão da farmácia básica. Porque do jeito que está aí essa questão da farmácia básica, realmente nós vamos ficar aí sempre recebendo a reclamação dos usuários. Continuando aqui, cumprimentando cordialmente o presente em resposta à indicação 72 de 23 de setembro de 2009, do vereador Claudinei Clauzinho, informar que o orçamento desta obra de reforma da marquise do prédio da Prefeitura já foi realizado. Mas como é de conhecimento de Vossa Senhoria, que as prefeituras passam por dificuldades financeiras, sendo assim adiada a reforma citada.